Então sejam todos muito bem-vindos. Depois dessa música maravilhosa, né? Percebemos uma chuva de bênçãos sendo derramada sobre todos nós, né? É um momento muito bonito, muito emocionante de ser percebido. E muito necessário também, né? Porque o tema que nós vamos abordar é um tema muito, muito delicado, né? E eu gostaria, desde agora, deixar bem claro, né? O nosso tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O tema é suicídio e loucura. E eu gostaria de deixar claro, tá? Que eu vou abordar o tema de acordo com a doutrina espírita. Eu não sou médica para entrar à seara dos médicos e falar profundamente sobre transtornos psiquiátricos. Não sou psicóloga para falar a respeito também de transtornos da área da psicologia, né? Então, assim, eu vou abordar, focar dentro do que a doutrina espírita fala. Porque é nisso que eu acredito. Os benfeitores nos trouxeram esta visão e em cima do que eles nos trouxeram, estudando a doutrina espírita já há muitos anos, né? Eu estudo a doutrina espírita há mais de 34 anos, observando o efeito da doutrina espírita na vida das pessoas, né? Então, é em cima desses dados que eu venho falar para vocês sobre suicídio e loucura. Pautado tudo em cima do que diz o Evangelho, usando os exemplos do cotidiano, ok? Então que fique claro, porque o que pode acontecer? De ter algum internauta que esteja assistindo e eu fale alguma coisa que esteja em desacordo com a área de trabalho dessa pessoa. E aí eu possa ser crucificada. Mas então eu quero deixar bem claro, porque não é só nós aqui que estamos. Nós estamos aqui porque somos espíritas. Mas outras pessoas vão nos assistir. Então tem que ficar bem claro isso, né? Então o nosso tema é suicídio e loucura. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vocês já devem ter ouvido falar ou ter visto esse homem. Quem já viu, levanta o braço, por gentileza. Ótimo. Alguns já viram, mas a grande maioria não, né? Esse homem, o nome dele é Nicholas James Vujicic. Vujicic. É um nome complicado. Me perdoem que, né, a pronúncia é complicada. Ele nasceu em 4 de dezembro de 82, né? Ele é um evangelista, ele é um palestrante motivacional, é diretor da Life Without Limbs, nascido sem pernas e braços devido à rara síndrome de tetra-amélia. Nick viveu uma vida de dificuldades e privações ao longo de sua infância. Alguém tem dúvida, olhando essa foto, que ele teve dificuldades? Não, né? Mas, por incrível que pareça, ele se superou em todos os aspectos da vida. Vejam que ele, hoje, é um dos grandes palestrantes motivacionais do planeta. Mas esse menino em cima do skate é Nick. Aos 8 anos de idade, ele tentou o suicídio. Mas ouviu a voz de Deus.
O que ele relata na biografia dele? Apesar de todas as carências físicas, né, as deficiências dele, ele guardava no seu íntimo, na sua alma, né, o desejo do suicídio. Ele não se aceitava do jeito que ele era. E aos 8 anos ele está tomando banho de piscina e ele simplesmente decide que não vai viver mais, né? Se joga na piscina e quando ele mergulha ele diz que ouve uma voz. E ao ouvir essa voz, a voz diz para ele que ele tem que continuar vivendo, que existe um propósito para ele de vida. E aí ele começa a fazer um esforço e vem à tona. E a mãe dele, por intuição, consegue tirar ele da piscina, aos 8 anos de idade. O que ele deixa de ensinamento, né, nesse resumo da vida dele? Aos 17 anos, né, ele se descobre. Aí ele diz que orava muito para que as pernas e os braços dele crescessem, porque o corpo dele cresceu, né, mas os braços e as pernas não. E aí o que ele diz, né? O ensinamento dos ensinamentos fundamentais dele. O que nos limita muitas vezes é um fator interior e não exterior. Porque, gente, o Nick, vou voltar aqui um pouquinho. Esse homem, ele é casado, tem 2 filhos, tem nível superior, tem família, trabalha. Então, o mundo exterior para ele não foi problema. E a gente vê o quê? Muitas pessoas perfeitas, em que o mínimo obstáculo exterior já desanima. O mínimo obstáculo exterior. E o que ele diz? Que o nosso maior obstáculo é o quê? É o nosso interior. O que nos limita muitas vezes é um fator interior. Não é o exterior. Nick Vujicic. Chico Xavier conta uma história também muito interessante, né? Que vale a pena ser compartilhada também. Ele estava lá no centro espírita, trabalhando com uma equipe de médiuns, né, trabalhadores, e diz que chegou uma mãe com uma criança muito abalada, muito triste, porque ela estava chegando, tinha ido no hospital, né? E o seu filho, a sua filha, ele não descreve o sexo da criança, ele fala a criança não enxergava, a criança não ouvia e a criança não tinha braços. E tinha dado gangrena nas pernas. E o médico tinha decidido que a criança teria que amputar as pernas. E ela foi ver com o Chico o que ela tinha que fazer. Ela ficou desesperada. E o que Chico disse para ela? Mãezinha, faça o que o médico está dizendo, porque é isso que tem que ser feito. Os amigos do Chico, os trabalhadores, ficaram em silêncio. Mas quando a mãezinha foi embora, muito triste, perguntaram para o Chico, Chico, como assim? Aí Chico disse, olha, meus irmãos, o meu amigo, o nosso benfeitor espiritual, está me dizendo que essa criança é um suicida. Que apesar de não ouvir, não enxergar, não falar e não ter os 2 braços, ele pensa em tirar a própria vida, apesar de ser uma criança. Então, a misericórdia divina fez com que ele tivesse gangrena nas pernas, para que ele não tivesse êxito no seu desejo. Então, é melhor realmente ele perder as pernas, para que ele não cometa esse ato de desatino. Uma criança. Então vejam, muitas vezes o que nós consideramos, né, uma tragédia, na realidade, é a mais pura expressão de misericórdia divina. E aí, quando vemos situações como essas, né,
e outras mais, nós muitas vezes não conseguimos entender, né? E questionamos por que uma criança é saudável e a outra nasce com tantas necessidades. A explicação está aqui. É um ex-suicida que, graças à misericórdia divina, está resgatando os seus erros do passado. E Chico fala muito a respeito sobre o suicídio. Emmanuel traz a seguinte frase, o seguinte ensinamento: a sagrada oportunidade de uma nova experiência concedida por Deus já significa em si o perdão e a magnanimidade da lei. Então, o fato de termos uma nova oportunidade, mesmo, né, nessas condições que a gente percebe, já é o perdão divino. Nós nunca, meus irmãos, seremos abandonados por Deus, né? Nunca. Nós vemos algumas religiões que, infelizmente, ainda acreditam que se a pessoa tira a própria vida, seja lá por qual motivo for, e nós não devemos julgar, porque, afinal de contas, cada um sabe da sua dor. Ninguém tira a própria vida, né, por nada. A pessoa que tem essa dor profunda, é só ela que sabe. Quem de nós já não pensou? Eu já pensei várias vezes em tirar a minha vida. Eu admito. Já peguei, já tive bem perto, inclusive. Mas graças ao conhecimento da doutrina espírita, graças a uma vozinha que me disse assim, ó, e os teus filhos? Eu não cometi esse desatino. Mas todos nós passamos por provações. Mas quando conhecemos a doutrina, e é isso que a doutrina vem nos ensinar, nós conseguimos compreender que o suicídio, não é, na realidade, nós vamos matar o corpo, mas nós vamos continuar vivos em situações muito piores, que é o que os espíritos nos ensinam. Então Chico Xavier nos diz, o suicida reencarna com o corpo mutilado para reprimir novo suicídio. Porque se ele nasce perfeito, né, e quantas vezes a gente observa que pessoas perfeitas acabam cometendo suicídio. Então na próxima encarnação virão sem aquele órgão que, como é que eu vou dizer, que prejudicaram, né? Chico Xavier explica que uma pessoa que danifica o cérebro, né, vai vir com problemas neurológicos, de idiotia, de não conseguir enxergar, não ver, enfim, problemas mais graves, porque na falta disso, tendo a consciência, mas não conseguindo organizar os seus movimentos, enfim, é que ela vai valorizar a falta daquele órgão e assim, numa próxima vida, conseguir superar isso, né? Eu achei muito interessante essa frase, né? Olha que a misericórdia divina, mais uma vez, para com, né, os suicidas. Entre a eternidade e o último suspiro, existe um abismo de misericórdia, né? Isso é de São João Maria Vianney. Ninguém fica... embora algumas religiões digam, né, que a pessoa que tira a própria vida, ela vá para o inferno, né? Inclusive tem religiões que nem vão dar a extrema-unção, né, fazer ali a despedida do ente querido, né? Antigamente era muito pior, porque existiam os cemitérios religiosos, né? Eu não sei se no interior continua assim, mas que a pessoa que tirava a própria vida, ela não poderia ser sepultada com os que não cometeram o suicídio. Eu não sei se continua assim, né? Mas a gente ouve falar esse tipo de coisa ainda, né? Então, assim, é uma visão tão diferente da doutrina espírita,
né? Que mostra que a vida continua, que mostra que todos nós vamos ter uma nova oportunidade. Sim, vai ser mais difícil, com certeza vai ser mais difícil, porque Deus nos dá a vida, Deus nos dá condições de suportarmos as nossas provas. Só que às vezes ela fica tão pesada, nós nos distanciamos tanto de Deus por vários motivos. E aí ficamos fracos, né? Então, assim, o quanto é importante o autoconhecimento que a doutrina espírita nos ensina, né? De a gente realmente se conhecer, realmente estar ligados e conectados a Deus, para conseguirmos suportar com bravura, né, os nossos desafios. E o que a doutrina nos ensina, né? Qual é a origem dos males do mundo? Esses três: o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Esses são as três chagas da humanidade. Qual de nós não tem nenhum deles? Levante a mão quem não tem nenhum deles, por gentileza. Tu não tem, meu amor? Tu ainda não tem, concordo. Tu ainda é criança. Uma criança. O que Jesus disse? Sejamos que nem a criança, pura. Ele não tem ainda. Mas todos nós adultos já temos, né? Temos aí um grande mal que é o egoísmo. E muitas vezes, meus irmãos, esse egoísmo ele está disfarçado de tantas coisas, né? De tantos sentimentos nobres, que muitas vezes nos surpreendemos quando nos damos conta que é egoísmo, né? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar um relacionamento de casal, tá? Onde um dos cônjuges é extremamente ciumento, mas justifica o seu ciúme pelo excesso de amor. Não tem? Não, eu te amo tanto, que eu sou ciumento, ou sou ciumenta. Mas na realidade, isso não é amor. Isso é egoísmo. Por quê? Porque eu não quero perder, porque eu me sinto dona da outra pessoa. Não é verdade? Então esse amor disfarçado nada mais é do que o egoísmo. Esse é um exemplo. Nós podemos citar vários outros, tanto do orgulho como da vaidade, né? Vaidade, né? Deus o livre a gente levar desaforo para casa. Não é verdade? O orgulho ferido. Quantas vezes nós poderíamos nos absorver, né? Nos simplesmente evitar de sabores se nós calássemos. Inclusive sabendo que tem razão. Fica quieto. Não, realmente tu tem razão. Dá razão para o outro. Só para evitar brigas. Aumentar brigas. Não, tem razão. Encerra a discussão. Mas o que a gente faz? Pelo orgulho ferido, a gente vai alimentando e botando fogo na fogueira. Quando vê, meu Deus, virou um caos a situação. Então, realmente é a origem, as chagas da humanidade. Esses três males. E aí eu pergunto, o suicídio e a loucura são movimentados, segundo a doutrina espírita, por esses três sentimentos. O egoísmo, o orgulho e a vaidade são sentimentos que desequilibram nossas emoções. E é a mais pura verdade. Meu orgulho ferido, o meu egoísmo disfarçado de amor, de várias outras coisas, né? Eles ferem, eles nos desequilibram e a gente acaba sofrendo, né? Gente, no nosso dia a dia tem 500 exemplos para citar,
né? Ai, uma mãe faz um bolinho lá no final de semana, chama o filho, ai filho, vem aqui, né? Mas o filho tá de namorada nova. O filho quer curtir a namorada, não tá nem aí, né? E aí a mãe faz o bolinho pro filho. Ah, mãe, não vou. Meu Deus do céu, caiu o mundo em cima da cabeça da mãe. Não, porque agora não me quer mais, porque arrumou, né? A pobre da futura nora, né? Já virou a bruxa da hora. Nem conhece, mas já virou a bruxa. Então, gente, são tantos. Então vejam que a pessoa não conhece, já julga, já não gosta, já virou um desequilíbrio. Vocês entendem? São situações do nosso dia a dia. Ai, já está me rejeitando. Fiz um bolo para te esperar. Já, a chantagem já vem junto também, né? Então assim, ó, nossas emoções acabam se desequilibrando. Só que nós somos responsáveis. E nós botamos a culpa no outro. Por quê? Porque é egoísmo. Eu queria estar em primeiro lugar. Eu queria ter a atenção. Eu queria que fosse como eu quero. E quando isso não quer, que as coisas não acontecem como eu quero, eu me entristeço. Mas não basta me entristecer, aí eu já entro numa depressão. E aí eu já me jogo na cama. Porque daí aquela depressão vai chamar a atenção do fulano, da Beltrano, do Cicrano. Então a gente tem que se autoconhecer e procurar sair dessas situações, né? O que diz aqui, ó, por isso a importância do autoconhecimento. Porque para a gente entrar nessa seara de uma depressão profunda, é um passo. Ah, são problemas emocionais? Depressão é só problema emocional? Não, meus irmãos, não. Existem problemas de depressão química, biológica. Problemas de falta de lítio. Uma pessoa que falta lítio no organismo dela, ela vai ter depressão. Uma pessoa que está com anemia, ela vai ter sintomas de depressão, porque falta ferro. Uma pessoa que está com carência de vitamina B12, de vitamina D, vai ter sintomas de depressão. Vai ter desânimo, cansaço, tristeza, melancolia. Então a gente tem que avaliar também o aspecto clínico, físico do nosso corpo. Né? Então, bom, eu vou estar assim, vou cruzar os braços? Não. Se eu estou com algum sintoma, eu tenho que procurar ajuda. Bom, eu não consigo lidar com as minhas questões emocionais, meus relacionamentos afetivos, enfim, eu preciso procurar ajuda. De um médico, de um psicólogo, eu preciso. O que nós não podemos é nos entregar a esses sentimentos, que cada vez nos desequilibram mais. E nós temos um agravante, que são os obsessores. O que diz o Evangelho? Que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. E somos. Então, se eu já estou num processo de tristeza, com pensamentos negativos, espíritos, nós vamos atrair espíritos que vão sintonizar conosco. E aí se eu penso assim, ai, eu estou triste, vem um espírito, me abraça e diz, a situação contigo está feia mesmo. Tu tem toda a razão, todos os motivos do mundo para tu ficar triste. E eu, se fosse tu, ficava 10 vezes mais triste. Aí eu fico 10 vezes mais triste. Entendem, meus irmãos? Então, a nossa responsabilidade conosco é muito grande. Só que nós nunca estamos sozinhos. Sempre temos o amparo dos benfeitores espirituais, né? Então, a importância do autoconhecimento, né? E o que a doutrina vem nos ensinar, né? Tudo na nossa vida é regido pela lei de causa e efeito. Tudo, meus irmãos. Todas as nossas dificuldades de hoje têm a causa no passado. Ou no passado de outra vida,
ou no passado recente. Inclusive, vai vir aí das próximas palestras, né? Os tormentos voluntários, os tormentos que eu me meto. Um exemplo, eu ganho, vamos supor, R$ 1.500. Ganhei um cartão de crédito de 1.500, 2.000. Eu ganhei 1.500, mas eu ganhei um cartão de 2.000, vou lá e gasto 2.000. Quando é que eu vou conseguir pagar esse cartão? Se eu ganho 1.500, eu gasto 2.000? A culpa é de Deus? Não, né, meus irmãos? A culpa é minha. Isso chama-se tormento voluntário. Aí eu vou me deprimir porque eu gastei mais do que eu ganho. A culpa não é de Deus. A culpa é minha. Entendem? Então assim, ó, nós conhecermos as leis divinas, conhecermos as leis de causa e efeito, compreendermos que tudo tem uma causa, que se não é nessa vida, é na outra, nos fortalece para encararmos os nossos problemas diários, que são diários. Nos fortalece para as nossas provas, para as nossas perdas. Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos perder entes queridos. Vamos. Todos nós, um dia, vamos passar por dificuldades financeiras, de perdas, de traumas. Se já não passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. Então, nós temos que estar fortalecidos para passar por essas vicissitudes, que é o que diz o Evangelho, bem, né? E crermos que a vida continua, crermos na reencarnação, realmente é uma bênção. O que diz lá no item 14? A calma e a resignação auridas, ou seja, extraídas da maneira de considerar, de olhar, de ver a vida terrestre e da confiança no futuro, ou seja, na reencarnação, dão ao espírito, a nós, né, uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção, revolta, agitação violenta, abalo. Vejam, né? Revolta, agitação, abalo, produzida pelas vicissitudes. O que é vicissitudes? Situação desfavorável, né? Perder o emprego é uma situação desfavorável? É. Separação é uma situação desfavorável? É. Traição é uma situação desfavorável? É. Quebrar uma empresa? É. Tudo que é uma situação desfavorável, a gente passa, né? O que o homem não tem a coragem de suportar. Então, todas as nossas situações desfavoráveis, quando nós compreendemos, né, essa questão da reencarnação, nós conseguimos ter a coragem para passar. Entendem a diferença da doutrina espírita para as outras religiões, né? Situações todos nós vamos passar, não adianta. E vejam que aqui ele fala a maioria dos casos, né? Ele não generaliza todos os casos, a maioria dos casos. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, né? Os quais se pode chamar de inconscientes. Então a pessoa que está embriagada e tira a vida é inconsciente, a pessoa já saiu fora da casinha. A mesma coisa a pessoa que está louca, né? É a mesma situação. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem, né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Então, aquela pessoa que simplesmente duvida sobre a vida, sobre a reencarnação, que duvida sobre, será que existe mesmo vida depois da morte? Essa pode correr o risco. Sim, né? Ela fica mais suscetível. A pessoa que tem
uma vida muito materialista, que não acredita em nada após a vida, né? Vamos pegar aquela pessoa que ela simplesmente tem algumas crenças que acha assim, que vive, morre e acabou. Não tem? Tem, né? O que acontece com essas pessoas? É uma crença material, morreu, acabou tudo, né? Ou as pessoas que não tem religião nenhuma, né? Só vive agora e depois que morre não tem nada também, né? Então são duas crenças diferentes, mas são duas crenças que não continua a vida. Então para essas pessoas solucionar de uma forma equivocada é uma solução para tirar a dor. É muito equivocada, né? Mas a pessoa que já acredita no mundo espiritual, a situação é diferente, né? A pessoa sabe que ela vai continuar vivendo. Ela vai continuar vivendo. Ela vai matar a dor do corpo, mas a dor da alma não, né? Mas, meus irmãos, o mais importante é o que a gente falou bastante, que foi sobre a misericórdia divina, né? A doutrina espírita nos fala do Vale dos Suicidas, né? Para onde vão os suicidas? De acordo com a doutrina espírita, existe o Vale dos Suicidas. E quem cuida desse Vale dos Suicidas é a Maria, Virgem Maria, mãe de Jesus. Ela é a responsável por tratar cada suicida que chega lá, né? Dar assistência, preparar, tratar o corpo espiritual, preparar para uma nova encarnação, né? Porque o espírito precisa ser tratado para reencarnar. Geralmente o suicida não escolhe a nova reencarnação. Geralmente nós fazemos uma programação reencarnatória. O suicida geralmente é compulsório, né? Para justamente acertar, né? Não nos é lícito esquecer, dizem, né, os espíritos, que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina, ou seja, né, eles não estão sozinhos. E por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação, que na maioria das vezes lhes custará longo tempo. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio, né? Então, assim, a gente elencou vários motivos para que a gente reflita a respeito, né? E a gente possa, inclusive, argumentar com algumas pessoas a respeito, né? Primeiro motivo, a certeza de uma vida futura, né? Em que, sabe o ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Quanto mais difícil a vida aqui, né? E quanto mais resignado nós formos, melhor será a nossa vida no plano espiritual. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Ou seja, se eu abrevio os meus dias aqui, nós vamos ter problema, né? Quando chegarmos lá, porque nós vamos ter que completar esses dias, né? Então nós temos que viver o período que tem que ser. O terceiro, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível. Isso é o que a doutrina ensina. Que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, né? Não vai para o céu, né? A doutrina espírita não tem céu nem inferno, né? Vai para o Vale dos Suicidas. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. A gente vê muito caso, né? Que a pessoa tira a própria vida para se encontrar com o seu ente querido. E infelizmente não se encontra. Não se encontra. Né? Porque a pessoa vai para um lugar específico mesmo. Onde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrária aos seus próprios interesses, né? Enfim, mas nós podemos, meus irmãos, fazer algo por pessoas que se suicidaram. Inclusive, nós podemos orar, né?
por alguém que tirou a própria vida ou pelos suicidas em geral, como nós fazemos aqui no nosso Evangelho no Lar, na Casa do Caminho, né? O que eu posso fazer por um ente querido que tirou a vida, né? Faça orações em primeiro lugar. Envie bons pensamentos. Lembre das coisas boas. Lembre das coisas boas. Não chore. Emmanuel relata num livro, né, desculpa, é um espírito que Chico Xavier psicografou, que ele diz que o choro, mesmo que não seja suicida, ele cai como ácido no espírito. Mesmo que tenha tido uma morte natural, a gente tem que evitar chorar. Porque esse choro que nós choramos aqui, no espírito desencarnado, óbvio, né, desencarnado, cai como ácido, tá? Então, evitar chorar e não nos culparmos, né? Não vamos carregar a culpa, porque todos nós sempre temos livre-arbítrio. E nós não temos como interferir no livre-arbítrio do outro. Podemos falar, aconselhar, mas o livre-arbítrio é de cada um. Tá bom, meus irmãos? Desejo, então, um ótimo final de semana a todos, né? Um final de semana de bastante reflexão, vai ser bastante frio, né? Aqueçam-se, que a gente tem que se cuidar. Muita luz e muita paz no coração de todos vocês.